Bem-vindos de volta. Carlos Mortensen, nosso chip leader. E vamos pra mesa. Frank Kahlo, de Liverpool, Nova York, folda. Mike Mustafa também tá fora. E agora com o Jerry Payne, ele tem 10, 5 de paus e folda. E aí tá o matador. E o nosso chip leader com valete e as no bottom. E ele vai aumentar para 45 mil. É a vez do Ravi, o jogador online de 23 anos. E ele foldou as e 2 de mesmo naipe, Vince. Mas o Chris vai jogar. Ele tem uma sequência de mesmo naipe que gostamos pra ver flops. E aí vem o flop. Dama, 9 e 3. Chris na frente agora Ele com tem 2 algo noves. e vai dar check. E olha só, Carlos também dá check. Ele tá com aquela sensação estranha de ter sido derrotado. E é exatamente o caso aqui. Ele foi vencido. E agora Chris finalmente aposta. Ele tá apostando 35 mil. Uma aposta muito pequena em um pote que tem 112 mil. E ele tá avisando o Carlos que tem alguma coisa. Chris dando umas olhadas no matador. I know you don't have 8-3. 8-3 would be good right now, wouldn't it? Seria mesmo. But I know you don't have that. Boa suposição. Bom, na verdade, esses caras aí são bons amigos fora da mesa. Alright. E o Carlos vai foldar. Ele não pagou, não fez uma continuation Show the bet. 9. Show the 9. O incrível é que o Carlos disse, mostra o 9 aí, ó. Sabe, se eu pedisse pra alguém me mostrar o 9 sem que eles quisessem, eles não mostrariam. Como é que ele faz isso? Ele é o único jogador do mundo que ganhou o evento principal do The World Series of Poker e do The World Poker Tour. Quando se tem esse tipo de status, você ganha respeito, as pessoas fazem o que você pede. Evidentemente. Tá bom, vamos voltar pra mesa. Jerry folda. Carlos vai respirar e folda. Ravi também. E de volta, Chris Bell. Com uma boa mão de novo, tem um par de 10 e vai aumentar para 60 mil. É a vez do O Frank profissional Kahlo. de pôquer de 22 anos de Nova York folda. Chamam ele de Frank, o Tank. A E o propósito. Mike vai pagar no Big Blind com o valete rei. Então, aí vem o flop. As e 6. Chris ainda está na frente com o par de 10 e é a vez de Mike que dá check. Será que o Chris vai fazer a continuation bet? Não, dá check. Meio surpreendente. Bate um rei. Mike tem a liderança agora com o par de as e rei. E é a vez dele que vai apostar 65 mil. Isso agrava os problemas de Chris. Eita. Ele não só apostou no flop, como agora está pagando o cara com a mão vencida. Certo, agora o River. Será que o Chris vai ter sorte? Não, só piora. Bateu o par de reis na mesa. Então o Mike tem full house em reis, mas literalmente Chris pode ter disfarçado os 3 ases no flop, então ele dá check. Chris Bell só pode vencer algo como 2 setes ou 2 oitos, então também dá check. Ele não vai gostar de como jogou essa mão, eu garanto. Dá pra dizer que ele deu uma rachada, Vince. Chris Bell não ganha essa. Mustafa fica com o pote. É isso aí, como podem ver, quem hesita perde grandes potes. E aí podemos ver a cara do Chris Bell. Diz tudo. Ele sabe que errou nessa mão. Certo, 6 jogadores permanecem no Hollywood Poker Open. Voltamos já no World Poker Tour. Estamos começando um novo torneio gratuito exclusivamente para jogadores brasileiros no WPT Global. Jogue no WPT Global e se qualifique nos 10 mil free rolls diários. Quem não quer dinheiro grátis, use o código promocional ITUTBrasil e ganhe até $1.200 de depósito. E aí, Carlos Mortensen. Ele tem uma boa mão no small blind. Um par de 10. E olha isso, Vince, ele só paga, ele não aumenta. Tá tentando disfarçar a força de sua mão e ele consegue. E o Ravi diz, tudo bem, vai, vamos ver o flop. Ele tem valete e 9. E já bate um valete no flop. Ravi assumiu a liderança. Caramba, as coisas deram bem errado pro Carlos. Mas ele vai apostar 30 mil. Ele vai se martirizar. E o Ravi pensa. O amigo Ty Raymond disse pra apostar. Não tem ideia do que ele tem, é claro, mas ele tem o maior par. E ele aposta. How much is that? Ah, $2.99.
E o Carlos pergunta quanto. Ele tenta ali extrair alguma coisa, alguma You informação. don't have a 5. Ah, você não faria isso com 5, faria? O que é interessante é esse jeito doce e espanhol do Carlos, tentando convencer o Javi. Ele quer informações? E olha como ele faz isso, Show me tão iPhone. sutilmente. That means no, right? Ele meio que sussurra palavras doces Yes. no ouvido do Javi. You show. I don't show. Isso é lindo. Ele disse que não vai mostrar, não. Manda uns bombons pra ele também, pô. So that means you want me to call. Agora acho que ele entendeu. Por que o cara ia querer que você pagasse se visse sua mão? I guess you have the checks. E o Carlos pensa e analisa a coisa perfeitamente. Flash trap? Huh? Flash trap? Flash trap? 2 pair. I can't say. E o Mike Mustafa com as e rei de novo. Dessa vez está no Small Blind e vai apostar 60 mil. 60. Agora com Jerry, o short stack com dama 10. Ele dá o win e apaga rapidamente. Ele sabe o que vai enfrentar. Como as cartas estão, as chances dele são menores de ganhar esse pote e ficar vivo. Vince, uma perguntinha. Dois jogadores de pôquer, eles são jogadores do Hall da Fama de Dayton, Ohio. Quem são eles? Um deles é você, meu amigo. Ah, valeu. E quem é o outro? Ah, sei lá, eu tô no meio dessa mão. Aqui vamos nós. Dama 10 contra as rei. E o flop bate 8, 6 e 3 com duas espadas. Então Mike ainda está na frente com as. Jerry Payne precisa de ajuda ou será o nosso sexto colocado? Jerry recebe uma carta muito boa ali. Bate 7 de espadas. O Jerry não fica super feliz porque há 3 espadas na mesa e Mike tem o rei de espadas. O que significa que dama 10 ou 9 de espadas não vai ajudá-lo agora. Ele precisa de dama 10 ou 9 de naipes diferentes para ganhar esse pote e permanecer vivo. O clone do Adam Sandler precisa de sorte no River. Vai conseguir? Não, bate um par de 7 na mesa. Então esse é o fim de Jerry Payne. Ele é o nosso sexto colocado. E olha, Vince, a segunda resposta da pergunta é Chip Reese. Tá bom, é isso. Jerry Payne perde e leva 88 mil. E assim ficamos com 5 no Hollywood Poker Open. Eu joguei bem, eu tinha menos de 20 big blinds. Ele tinha uma mão pra me pagar e pagou. E desta vez, Javi na primeira posição com um par de 5. E o Harvey é graduado pela Universidade de Illinois. Formado em economia, Vince. E ele dá o win com os 2 5. Chris folda o tanque com um par de reis. Com isso, dá all-in. Only call with one hand here. Mike, You don't have that one hand. fugindo. E Carlos agora olhando para baixo por 2 ases. É melhor esperar que ele não encontre 2 damas. Ele pode ter um problema aqui. Ele está apertando como se quisesse, mas Carlos, acredite, você não queria. Isso porque Frank tem 2 reis, Javi 2 5. Frank tem mais fichas. 2 vezes mais Flash, fichas. right? Javi está em uma posição horrível agora. Precisa ter sorte. Good luck, Rob. Ah, ele vai precisar de sorte para se manter vivo. Ele precisa de um straight, algum 5. Qualquer coisa, mas ele precisa de ajuda. Aí está o flop, não ajudou em E o nada. flop Javi. bate dama 10 e 4. Isso significa que ele precisa de um 5 para ficar vivo nesse torneio. E bate as de espadas, então vamos pro River. Então, Frank, o Tank, está tentando derrubar outro oponente. Falta só uma carta para ele nocautear Javi. Javi precisa de um 5 no River, mas não consegue. Bate um 7 de paus. Então, esse é o fim para ele. Javi Hagavan é o nosso 5º lugar hoje. Ele aperta as mãos, recebe 105 mil e vai embora. Eu tinha um par e dei all-in. E o Frank, bem, isso acontece, ele tinha o maior par e eu perdi. Não sei se foi um bom jogo, mas
mas acontece, então. Indo atrás de seu terceiro título do WPT, tentando fazer história no poker. I move only. Ele dá o win, mas na verdade só está colocando 225 mil porque é tudo que o Chris Bell tem. Chris, folda e Carlos leva o pote. Esse é o espanhol dramático nele dizendo "Oh, inole" e seguindo em frente. Vince, e aí na tela estão os dois recordistas. Carlos está correndo atrás hoje. Daniel Negreanu é o maior líder em dinheiro do The World Poker Tour. Se o Carlos terminar em segundo hoje, assumirá isso. Ele também está tentando empatar com Gus Russell como o maior número de títulos do The World Poker Tour. 3. Potencial história do poker em construção aqui no Hollywood Casino. Carlos, com um par de quatros, aumentou e Chris deu all-in. O banqueiro está saindo. That looks like ace high. I call. E Carlos pagou. Ace high? I thought you called it exact. I thought you said ace nine. That looks like ace high, I say. 195. E agora temos a clássica competição. Duas cartas maiores contra o par menor. Chris Bell com as e 9, Carlos com 2 quatros. Chris Bell precisa ganhar para ficar vivo no torneio. Give me 4 more grays instead of the yellow. Chris Bell precisa de ajuda para ficar vivo, Vince. Opa! E o flop bate 6, 5 e 4. Se não virarem 2 ouros consecutivos ou um 7 e um 8, será o fim para o Chris Bell. Carlos flopa 3 quatros e bate ouros no turn. 195, Carlos. Então, ainda não acabou. 6 of diamonds. 195. Bate 10 de espadas no river. Então, esse é o fim para o profissional de pôquer Chris Bell. Ele é o nosso quarto colocado. Ele tentou e vai para casa com cerca de 125 mil. Sempre um bom esporte. O talentoso Chris Bell dá boa noite. Sim, voltando para Tri-City. Claro, quer entrar para a história do pôquer hoje, se tornando o maior líder em dinheiro do The World Poker Tour se terminar em segundo lugar ou melhor. E pode empatar com Gus Russell por ter mais títulos do WPT se vencer. É a vez do Frank, o Tank, o jovem de 22 anos com rei, dama, aumenta para 62 mil. Mike Mustafa folda. E é a vez do Carlos, ele tem as e 5. O jovem de 22 anos tá lá, olhando para ele. E o Carlos vai pagar. Agora ele tá na frente com o as, e aí vem o flop. Belo flop para o Frank. Ele flopou 3 reis, já que bateu rei, rei e 8. E agora é a vez de Carlos. Simplesmente perfeito pro tanque. E Carlos está apostando. Que bela posição pro Frank. E o Carlos aposta 82 mil. E o Frank sabe que ele não tem as e rei, porque não deu re-raise antes do flop. Ele sabe que tem a melhor mão, mas a questão é, apenas pagar agora? Ou ele teme que seu oponente tenha um flush draw? Sim, ele vai apenas pagar. Ele só vai pagar e deixar Carlos continuar na liderança. Mas Carlos vai com calma e dá check. 3 de paus no turn. Existe chances de um flush agora. Frank deve estar pensando nisso, eu tenho certeza. Mas mesmo assim, com 3 reis, ele deve sentir que tem a melhor mão, especialmente com a dama de paus, dando um flush draw. Será que o tanque ataca? Apenas algumas fichas. Ou vai só dar check? Eis a questão. E ele vai dar check. Vai jogar com calma. E aí vem o River, bate valete de ouros. Não ajuda nenhum dos dois jogadores. 235 mil é a aposta do matador. Vince, eu não vejo como o Frank escapa dessa mão. E você? Não, sem chance. Vai começar a pensar, será que aumento? Não, não vou receber o suficiente. Esse cara me venceu. Você paga? Sim. Foldar? Sem chance. O homem precisa de um flush ou full house para vencê-lo. Frank o Tank, de Siracusa, Nova York, não tem pressa. Mas deve estar adorando. Ele vai pagar. Pela primeira vez na noite, o matador faz uma jogada ligeiramente errada, Vince. E assim como nas touradas, na mesa de pôquer, de vez em quando, o matador é ferido pelo touro. E aí, os amigos do tanque, Zip e Pip, torcendo loucamente por seu amigo. Frank é o primeiro a agir. Ele tem valete 9. Vai aumentar para 75 mil.
Mustafa folda. E ele está saindo do caminho. Esses dois estão numa disputa agora, então Mike apenas se afasta e deixa eles brigarem. Carlos com as 6. E aí vem o turn. É a carta pro Frank. Nossa. Ele conseguiu a melhor mão possível, o straight em dama. Carlos dá check de novo com o par menor. Bom, eu acredito que o Frank precisa apostar agora se quiser a chance de ganhar um pote grande. Não dá pra ganhar um grande pote se ficar só dando check. E o Tank aposta 125 mil no matador. Ele tá começando a escorregar em sua capa vermelha um pouquinho. Ele espera que o Carlos tenha feito um straight menor ou tenha 2 pares. Ou algum tipo de mão. Um flush draw, onde fará uma jogada e dar re-raise, por exemplo. Ele não teve muita sorte até agora. Mas dá um belo fold. Então, Frank Calo continua a subir. E o Carlos Mortensen continua em declínio. Os antes são de 3 mil e os blinds são de 15 e 30 mil. É a vez do Carlos Mortensen. Nossa. Olha só isso, ele conseguiu uma mão boa. Ele tem um as e rei bem aqui no small blind. E o matador mandando as fichas, apostando 90 mil, como deveria. 800. E olha lá, ó. O Frank quer saber quanto ele ainda tem. Ele tem mais ou menos 800 mil. Frank com uma dama e valete quer ver o flop. Ele ocupa a posição de chip leader agora. E ele dá call. Então é um as e rei contra uma dama e valete. E lá vem o flop. E olha isso, Vince. O Carlos apostou no escuro antes de sair o flop. Ele apostou 150 mil. E o flop vira as 9 e 2. E ele acertou em cheio com os ases. Caramba, você fica numa boa quando isso acontece. Bom, o Frank não tem uma parte nesse flop. Mas a aposta no escuro com certeza pode ser um convite a um E o call. Frank vai mesmo E é dar mesmo. um call. E isso mostra que ele talvez tente levar o pote mais tarde. E sai mais um as. Agora o Carlos tem 3 ases com King Kicker. E ele vai fazer um check. O Frank também faz um check logo em seguida, com dama e valete. O board está com um par de 9s. E o Carlos vai E isso mandar dá uma uns torre pra 200 lá. mil em fichas. E o tanque logo desiste da mão que tem. Isso quer dizer que as coisas estão indo muito bem pro Carlos Mortensen. Estamos começando um novo torneio gratuito exclusivamente para jogadores brasileiros no WPT Global. Jogue no WPT Global e se qualifique nos 10 mil free rolls diários. Quem não quer dinheiro grátis, use o código promocional ITUTBrasil e ganhe até $1.200 de depósito. Só temos 3 jogadores. A jogada começa com o ex-vendedor de carros, Mike Mustafa. Dá uma espiada em um 9 e 8 off-switch. Bom, e ele está em último lugar, então ele vai fazer um raise agora. É a vez do Carlos. E ele vai apostar 75 mil. Descarta um valete e 4. E agora Frank. E ele o deu uma tanque. olhada em um rei, um 4 de ouro, mas... Vince, a maioria dos caras dá um call com essa mão, mas o Frank, o tanque, ele vai esquentar os 200 mil. Ele faz um re-raise com o rei e 4 e ele leva um call de Mike Pois é. Mustafa. Quer dizer que começamos com os Um rei blefs e por aqui. 4 contra um 9 e 8. E minha Vai nossa! ser um sortudo. Bingo, bango, bongo pra Mike Mustafa. Ele conseguiu um flop de join, o 9 high straight. E ele está com a melhor mão possível. E é a vez do Frank. E dá uma olhada nisso, Vince, ele tá pegando uma boa quantidade de fichas. E ele já pode dar tchau Caramba, pra o elas. tanque tá se afundando. Parece que é uma aposta de 203 mil. Não tem jeito nenhum do Frank ganhar esse pote. É só uma questão de quanto ele vai perder. Se eu fosse o Mike, estaria tão animado. E ele vai ir bem tranquilo dar um call nele.
tá tentando emboscar o oponente. E lá vamos nós com o turn, jogada volta uma pro dama de Frank. ouro, que é irrelevante. Ele levou o call no flop por 203 mil, então não tem como gostar de um rei e um 4 agora. Ele deve estar esperando fazer um straight com rei e 4, mas infelizmente pro Frank, mesmo se ele conseguir fazer isso, só vai custar mais grana pra Bom, ele. o tanque está no check. E a aposta foi de 400 mil e eu digo, nossa, porque não tem chance de flush. Ele está com a melhor mão possível, Vince. Se o oponente tivesse 2 pares ou trips, ele teria dado uma aposta. Então, Eu não entendi essa aposta. Sei lá, tá tentando proteger o quê? Deixa o cara. Possivelmente sugar você, mas tem uma mão tão incrível ou para uma pega partida com carta, 3 Vince. jogadores nesse Imagina momento. que tem um 3 e um 8 sai. É mesmo? Ele vai quebrar o cara. Uma aposta um pouco apressada, mas talvez não. É o que ele acha. É a vez dele. E ele desiste bem rápido de um 9 de ouro. Até que é surpreendente. É bem surpreendente desistir de uma partida de 3 jogadores, principalmente quando é o chip leader e ainda está no bottom. Mas o matador tem um par de 3. Vai aumentar um pouco, apostando 90 mil. E o Frank tem Sweet Connects. Um 5 e 4 de ouro, ele quer ver um flop antes de dar um call. Pois é, algumas cartinhas. E olha só isso, Vince. Já vimos o Carlos fazer isso várias vezes essa noite. Ele vai apostar 150 mil antes mesmo das cartas serem viradas no flop. Ele não sabe se elas vão ajudar ele ou não. O flop sai 5, 4 e 2. O Carlos virou um open-ended straight. Mas dá uma olhada nisso, o Frank tem um top 2 pair. E o Carlão ficou em maus Ele lençóis tá mantendo agora. as coisas interessantes. O Carlos apostou no escuro 150 mil. O que será que o tanque vai fazer agora? E o Frank vem ele deu um over all-in. the top. Por quase 800 mil, o Carlos logo dá um call. Tem uma tourada rolando aqui. E o Frank vira o top 2 pair. E o Carlos abre o open-ended straight draw. Come on, 10 outs. O Carlos disse que tem 10 outs. E isso significa 4 ases, 4 6 e 2 3. Ele está falando dessas cartas que ele pode levar o pote com elas. Ele precisa de uma delas agora. O tanque está mal, é evidente. Será que ele vai continuar? E lá vem o 4 Street. Ah, e sai um 8 de ouro. Essa carta é muito ruim pro Carlos, porque acaba com os 3 dos seus outs. O As, o 3 e o 6 de ouro não servem pra mais nada pro Carlos. Dessa forma, os outs dele encolheram pra 7. Frank, o tanque, está numa ótima posição para sobrar, mas não. Mais o 3 de copa sai! O matador supera Frank no River! E é assim que acaba pro jogador profissional de 22 anos de Siracusa, Nova York. Frank, o tanque, implode bem diante dos nossos olhos e sai em terceiro, mas vai levar 167 mil. Cara, foi tão irado. Eu tinha várias fichas. Eu tava jogando em uma mesa com, não sei, uns 3 jogadores só. Não funcionou, acontece. E ele vai fazer um raise com ela. Aposta 60 mil. E o Mike tem um As e um 10. E essa também é uma boa mão em Hands Up Poker. E ele está vindo direto over the top. Ele vai apostar 150 mil. E o Carlos dá call pelo raise. E então lá vamos nós. Uma boa jogada na primeira partida da batalha Heads Up. E que flop para os dois jogadores. Nossa. O Mike conseguiu um par com o top kicker e o Carlos conseguiu um flush draw com 2 overcards. E o Mike não leva nem um segundo. E vai subir para 240 mil. E o Carlão tá perguntando quanto ele vai jogar. Ele tá rindo porque tem uma chance alta dele dar um chip com essa mão agora. Mas ele só dá call. Ele não faz um raise com o flush draw, só dá um call. O Carlos torce para ter sorte. E lá vem nosso turn. Oh, a dama de copa sai. Então agora o Carlos tem a melhor mão e o melhor draw. 250. O Mike fez check e Carlos apostou 1/4 milhão. E o Mike vai dar call por 250 mil. Isso tá ficando caro. E vamos ver o River, 7 de paus. O Bud tem um par de sets. 250. E o Mike faz check de novo e o Carlos aposta 250 mil com rapidez e confiança. E o vendedor de carros vai dar call. 2 pair. Ah, o Carlos vira a dama e ele vai levar esse pote. E que belo pote estamos falando aqui. There's 10,000 short, I think. How you know you're getting it yet? How you know you're getting the pot yet? Bom,
A gente sabe. E agora ele sabe. O matador pega sua espada e perfura, tritura os ossos. Só que quando ele tá jogando em casa, o cara fica, sabe, dizendo pra colar a boca com silver tape. Só cala a boca um segundo. Conversar deve funcionar em casa, então vai funcionar aqui também contra os caras como o Carlos Mortensen ou Daniel Negreanu, eu posso garantir. Beleza, é a vez dele. Ele tem um par de 5. E ele vai fazer um raise e não dá pra culpar o cara, Vince. Começa com 90 mil. O Carlos com o Suited Valete e 4 de ouro vai dar um call. E é difícil pegar aquele blind, Vince. E olha aí, o flop vira 10, 9 e 2. Uma carta de ouro. O Carlos faz check. E o Mike faz check com 2 5s logo em seguida. O Carlos faz check de novo com um flush draw. Pois é, o flop não ajudou nenhum deles. Mas olha só isso. Tem um as de ouro no turn. Isso vai ajudar o Carlos. E agora o Mike apostou 120 mil pra tentar fingir que ele tem um as na mão. Mas dá uma olhada, Vince. O Carlos vai fazer um raise. Ele aposta 240 mil. E Vince, na maioria dos jogadores, iria simplesmente ver os 2 5s e jogar ele na hora. É mesmo. Mas o Mike deu um call. Ele sabe que o Carlos pode fazer uma jogada. E agora o Coringa sai pro Mike Mustafa. O terceiro 5 sai. E o Carlos faz um check. E o Mike aposta com all-in com 3 5s. Não tem como o Carlos dar um call agora com o Jack High. E então ele desiste da mão. Vince, mas que call do cara no turn. Olha, tudo que tem pra vencer é um bluff. Foi um raise excelente do Carlos agora. Pocket threes. Lutando pelo título. E vamos pra mesa. Raise. Carlos Mortensen é o primeiro a jogar. High call. Com um as e 2, ele faz raise. Aposta 120 mil. E o Mike vai dar call agora. E é claro que ele vai dar depois de conseguir o 5 no river. Ele estava se sentindo ótimo até agora há pouco. Mike tem um 9 e 7. Vamos aumentar as apostas. As, dama e 9. Que flop ótimo pro Carlos. E o Mike conseguiu um bottom pair. O Mike fez check e o Carlos vai apostar 120 mil. O Mike vai dar call. Ele acha que não tem como o cara ter uma mão boa, Vince. Caramba! Saiu um 7. O Mike ficou na liderança com 2 pares agora. E está com cada vez mais sorte nessa rodada. E faz check de novo. E o Carlão aposta de novo. Dessa vez são 200 mil, Vince. E eles se preparam para o check raise. Ou a carta dos sonhos no turn. E lá está, bem como você disse, Mike. E na verdade ele vai fazer um raise agora com 2 pares. Ele vai garantir que o oponente tem um straight draw ou só um par de ases como o que ele tem. Tem que pagar pra ver. Ah, sim. Ele aposta You have like 660 mil. behind? Yeah. Exactly. Olha, e esse é um baita re-raise de 460 mil. E o Carlos tem o top pair. Ele conseguiu um kicker ruim. Ele levou o check raise no turn. O que dá pra fazer com os 2 ases? Ele tá ficando sem fichas, Vince. Ele sabe que tem uma chance do oponente dele ter algo como um rei e 10 de ouro ou ter feito um flush draw e um straight draw no turn. Mas é possível que ele tenha sido derrotado também. Carlos Mortensen tem um dos melhores instintos do mundo no poker. Será que ele tem 2 ases de espada? Dá pra ver que o Mustafa não tá falando muito. E ele joga os ases fora, Vince. Foi uma boa. E outra vez, Carlos Mortensen cai fora. Vince, esse cara tem um talento pra descobrir quando foi derrotado. Foi uma boa cartada no turn pro Mike. Ele está no button. Tem um rei e dama off-suite bem atraentes. Pois é, bem atraente. E ele vai fazer um raise apostando 125 mil. E o Carlos, com uma dama e valete, volta over the Eu não top. acredito. O Carlos fez um re-raise de 200 mil e, como dá pra ver, ele está dominado agora. É um rei e uma dama contra uma dama e valete. Mas vamos ver o que Mike vai fazer. O Mike vai dar o call. O Mike nunca acredita que o Carlos tem boa mão. E ele tem razão desta vez. Ele está dominado. E o Carlos joga outra aposta às cegas. Ele manda as fichas antes do flop. E ele aposta 325 mil. Isso pode funcionar muito bem com um flop de 3, 3 e 4. Com 2 cartas de copas, porque o Mike não tem nenhuma. Nossa. Caramba, Vince! Ele puxou o gatilho e atirou todas as fichas.
Uma jogada impressionante do jogador profissional de Chicago. E para essa jogada dar certo, o Carlos não pode ter call com dama e valete. Acho que não. Mas que jogada dar ao win só com king high? Principalmente quando o cara aposta no escuro depois de fazer um raise antes do flop. Não só fez raise, mas foi de over the top e fez re-raise. É algo que não dá pra dar call. Talvez o Carlos tenha que reavaliar as apostas às cegas. É como ver um filme espanhol passando agora. E finalmente o Carlos deu o fold. Foi relutante. E esse é o Mike Mustafa jogando uma partida dura com o Carlos Mortensen aqui. Beleza. Temos uma raise apertada aqui. Dessa vez o Mike tem um 10 e 9 e está prestes a dar call. E o Carlos tem um 8 e 7. E ele diz, manda um flop. Então, lá vem o flop. Saiu um 10, 9 e 6. O Carlos tem o nut straight, mas o Mike tem o top to pair. Olha, apertem os cintos. Vamos ver alguns fogos de artifício agora. Vamos ver um turbilhão. E que flop. O Carlos logo faz um check. Mike vai apostar 90 mil. O Carlos tem o nuts agora. Vamos ver o raise agora, não tenho dúvidas. E eu tô falando porque tem um possível flush draw e um straight draw maior ali. Então o Carlos faz um raise apostando 300 mil. E mais 210 mil. Olha, Vince, se eu fosse o Mike, eu iria jogar com tudo agora. Mas eu não ia ficar feliz quando o Carlos virasse as cartas dele. Isso eu posso garantir. Vamos ver o que o Mike vai fazer. Uma oportunidade única na vida. All in. Call. E ele manda um all-in e é claro que recebe um call na hora. Vince, não dá pra culpar o cara por jogar essa partida assim. Não dá pra fazer nada quando blefa com 2 finalistas jogando uma partida de poker heads up. E agora o Carlos Mortensen está com tudo para dobrar e dar um passo gigantesco em direção ao terceiro título do WPT. Pair it, please. 10 or the 9. O matador está confundindo o Good luck, touro. Carlos. Mas que pote é esse? O maior pote desse torneio tem mais de 4 milhões nesse pote. Vamos ver o que acontece. Se o Mike conseguir o par, ele vai levar o torneio. E ficamos pela carta do Mas River. não agora, sai o valete de espadas. Got a bigger straight Pro now. Mike vencer esse torneio bem aqui agora, ele precisa conseguir um 10 ou um 9 no River. Caso contrário, o matador vai ficar bem na frente desta batalha heads up. Será que o ex-vendedor de carros vai dar sorte? Vai conseguir essa carta e levar o título? Vamos ver! Lá vem o River. Não! Então o Carlos Mortensen dobrou agora. Ele está num ótimo caminho, Vince, para empatar com Gus Russell e ter 3 títulos WPT. E ele está monstruosamente na frente. Assim, o matador se aproxima mais ainda de fazer história no poker esta noite aqui no Hollywood Poker Open. Fiquem com a gente que já voltamos com mais ação daqui a pouquinho. Como será que é viver com 5 mulheres, Vince? É por isso que ele joga poker. I'm all in. Ele deu ao no escuro pela segunda vez seguida. Call. O Carlos tem uma dama e valete e dá o call. Mike Mustafa tem um 9 I e like this 7. hand. Ele vai com uma dama e valete. E ele disse que gosta daquela mão, e eu tenho certeza que o Carlos gosta da dele também. E ele é o favorito a vencer isso aqui bem agora e empatar Flop, com Gus Russell 10-9, com I mean, 3 10-8, títulos 7. WPT. What am I talking about? 10-8-6. 10-9-8 gonna be 10-8-6, you're gonna flop a draw too. You need a 9. Ace-King 10 will be nice. I'm telling you right now, I'm gonna hit a 9 on the E flop. as adivinhações, vamos logo pro flop. Pois é, vamos ver o flop. E no flop sai um 7, 6 e 3. Então o Mike não consegue o 9, mas consegue o 7. Ele está na frente com um par de 7s. O Carlos vai precisar conseguir uma dama ou um valete para assumir a liderança. E acabou. O Carlos está em Drawing Dead. E o Mike ficou com 2 pares no It's turn. over, ship the pot. E Vince, num piscar de olhos, o Mike ficou com 700 mil. Ele está começando a ficar irritante pro Carlos Mortensen, como aquele mosquito no meio das suas costas que não dá Back in pra business, matar. Carlos. Estamos começando um novo torneio gratuito exclusivamente para jogadores brasileiros no WPT Global. Jogue no WPT Global e se qualifique nos 10 mil free rolls diários. Quem não quer dinheiro grátis, use o código promocional ITOTBrasil e ganhe até $1.200 de depósito.
Os blinds são de 30 e 60 mil. Começa com o Carlos. E ele encara um rei e 10. Ele vai apostar só o bastante para What are dar you doing? Trying to cobertura. put me all in here or something? E ele faz exatamente isso. É. Oh, mas o Mustafa tem um par de Call. 6. E o Mike vai dar call com 2-6. If I call, Ele I'll está win. com a melhor mão por You already enquanto. bet more than I got. Então temos uma race rolando aqui. Carlos, a black 6 on the flop. You know how you do it. E se o Carlos vencer essa race, ele vai ser o Black nosso 6. campeão. I mean, if there's a red 6, I'll take it too, but I don't know if you can find one in there. Se o Mike ganhar agora, ele vai dobrar de novo pela terceira vez All seguida. right, let's rock and roll. E olha, é um belo pote. Tem 1 milhão e 400 You feeling the mil. pressure of doubling me up on I'm that time? feeling I'm gonna win in this hand. E o Carlos disse que sente que vai ganhar com essa mão. E sai um 10 além de um 3 de That's not a good paus. flop from my hand. É inacreditável. Yeah, you had one out. O Mike ainda tem uma, o 6 de espadas. É a única carta que pode fazer ele levar esse pote. Olé pro espanhol. E só restam 2 cartas. Oh, saiu um valete. Na verdade, é uma Four carta outs boa pro again. Mike, já que agora ele tem duas Jack. chances. No, I don't Agora o have 6 de four paus outs. também pode ajudar ele a Okay, vencer. Ele precisa do 6 de espadas ou do Carlos 6 está de a uma paus. carta de fazer história. E sai o 5 de paus. O Carlos faz um flush. Carlos Mortensen conseguiu, pessoal. Vocês viram a história do poker sendo feita aqui. Ele conquistou o 3º título do World Poker Tour. Pessoal, vocês estão olhando para a maravilha do poker bem aqui. Ah, o matador destruiu o touro mais uma vez. Ele vai pra plateia e beija a namorada. Ele é o nosso campeão. Give me my 195, please. Can't wait to see what you got there. Back in business, Carlos. I'm feeling I'm gonna win in this hand. Parabéns pro Carlos Mortensen por ganhar a partida inaugural do Hollywood Poker Open.